Salve, salve família! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Evolução Consciente. Comigo, Sandro Pereira, e hoje a gente vai falar de um tema muito legal, que são as escalas de consciência. Assunto que a gente já falou um pouquinho em outros vídeos aí, tá? Só que a gente precisa de uma dedicação maior para falar sobre elas, porque elas têm um impacto muito grande na nossa vida a partir do momento que a gente toma consciência, né? E ela explica o quê? A consciência humana. Então precisa de um tempo a mais, tá? Mas antes, vou só me apresentar rapidinho para quem ainda não me conhece. Eu sou Sandro Pereira, sou o criador desse canal aqui, Evolução Consciente, tá? Sou biomédico, sou terapeuta, mentor vibracional e especialista vibracional. Sou mestre também em diagnósticos e trago aqui nesse canal assuntos relacionados à ciência, espiritualidade e autodesenvolvimento humano, tá? Faça a inter-relação aí entre esses temas que são de extrema importância, né, para a gente, para nossa vida. Então, vamos ao vídeo de hoje, falar sobre as escalas de consciência de Hawkins e escala de Agatha. São as duas escalas que a gente tem hoje para abordar. Então, pessoal, sejam muito bem-vindos a esse canal. Antes de tudo, já ia esquecendo, né? A gente precisa pedir para vocês uma coisa. Nos ajudem, tá? Deixando aí a sua curtida. Se vocês ainda não assinaram o canal, assinem, tá? Sejam nossos seguidores aí do canal. Isso é muito importante para movimentar o canal, principalmente o nosso, que é um canal bebê ainda, que a gente tem tá correndo aí para postar várias informações, vários vídeos para vocês que sejam de relevância, que contribuam para o crescimento de vocês. Então dê essa força aí para que a gente continue com o nosso trabalho aqui, tá bom? Desde já fico muito, 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 muito grato. E ó, a gente vai falar sobre as escalas de consciência aqui, com foco nos modelos propostos por David Hawkins e o Instituto Agatha Evolução, tá? Nós vamos entender na aula de hoje, né, no vídeo de hoje, como são essas escalas, quem são, como elas se relacionam com o nosso desenvolvimento pessoal e espiritual, e como a gente pode aplicar cada uma das nossas vidas diárias, tá? Então, vamos lá falar de cada uma. Então, primeiramente, definição. O que são as escalas de consciência? As escalas de consciência são ferramentas, deixa eu só ajustar essa luz aqui, são ferramentas que classificam os níveis de consciência humana, ajudando a entender os nossos pensamentos, emoções, os nossos comportamentos, a nossa influência na realidade e a nossa evolução espiritual. Compreender essas escalas é importante porque elas nos fornecem um mapa de crescimento pessoal e espiritual, permitindo que a gente identifique onde a gente está nessa escala, qual o próximo passo a gente pode dar para subir nessa escala, enfim, quais são os nossos comportamentos e as nossas tendências. A escala de consciência, por exemplo, de David Hawkins, vamos começar falando dela, né, para depois abordar a de Agatha. Ela foi descrita pelo psiquiatra Dr. David Ramon Hawkins, tá? Ele, além de estudioso, né, ele foi autor também, palestrante, e dedicou a sua vida a estudar a consciência humana, né, a fazer a anatomia da consciência humana. Hawkins desenvolveu essa escala de consciência que varia de 0 a 1000, onde cada nível representa um estado emocional e espiritual diferente. A obra mais conhecida deles é O Poder versus Força. E nela ele apresenta os seus conceitos sobre a escala de consciência e como as emoções e a espiritualidade estão interligadas. O David Hawkins também teve um papel muito, muito, muito importante, né, na propagação da paz pelo mundo, no entendimento sobre os estudos das vibrações, pois ele foi o primeiro autor a trazer os conhecimentos que até então eram conhecidos como holísticos através de um embasamento científico, modulados através de um método científico que foi aceito pela comunidade científica, né? Inclusive, esse foi o trabalho de doutorado dele, que foi publicado no livro Poder versus Forças, o qual ele dedicou aí praticamente 20 anos da sua vida estudando, né? E como subtema desse livro, ele colocou a anatomia da consciência, que foi justamente o que ele fez, descrever passo a passo o processo de evolução humana, o nível de consciência e as calibrações dos níveis de consciência em uma escala numérica, né? Isso aí foi tido através de testes cinesiológicos para adquirir
né, testes cinesiológicos em diversos indivíduos, foram mais de 3 mil pessoas testadas, em mais de 7 grupos, né, de diversas regiões que foram estudadas, e ele fez essas calibrações, essas averiguações numéricas das emoções e das vibrações. Então, é um conhecimento muito rico e muito importante para o nosso crescimento, né? E a escala de Hawkins, pessoal, ela tem essa variação, né, que vai de 0 até 1000, que é o nível máximo, e que isso daí ele pode ser modificado com o decorrer da evolução humana, com o decorrer da evolução, né, do mundo, com o decorrer da expansão de consciência do mundo, esses padrões eles podem se modificar. É um parâmetro que pode ser modificado em relação às características de níveis de consciência, tá? Os níveis mais baixos eles estão entre 0 e 200 e incluem emoções como vergonha, culpa, apatia, medo e o desejo. Esses níveis eles são considerados negativos e tendem a levar o indivíduo à destruição e ao sofrimento. À medida que a pessoa sobe na escala de consciência, por exemplo, entre 200 e 400, a gente já encontra emoções como a coragem, a neutralidade, a disposição. Nesse nível aí, entre 200 e 400, a pessoa, o indivíduo, ele tende a ter uma busca mais ativa pelo processo de desenvolvimento. Ele sai daquele aspecto primitivo de sofrimento, de luta, de labuta, de esforço, e já entra num processo de buscar uma vida mais leve, tá? Só para dar um embasamento aqui. E neles a gente encontra a coragem, a neutralidade, a disposição, a aceitação. As pessoas começam a assumir a responsabilidade por suas vidas, né? E a buscar o crescimento, sair daquele nível lá muito primitivo. Nos níveis mais altos, entre 400 e 600, por exemplo, encontramos o amor, a alegria, a paz, a iluminação. E esses estados estão associados a experiências espirituais mais profundas e uma conexão maior com o todo, tá? Esse é o nível um pouco mais alto na escala. A escala de Hawkins é utilizada para medir o nível de consciência em diferentes áreas da vida, incluindo relacionamentos, saúde e sucesso. A prática do autoexame, a autorreflexão, né, ela é fundamental para poder elevar o nosso nível de consciência, saber onde a gente está nessa escala, saber o que a gente precisa fazer, né? A escala de Hawkins, ela foi um marco assim revolucionário. Se não me falha a memória, eu vou deixar aqui, né, melhor, a foto do livro, para que vocês vejam, Poder versus Força. Se não me falha a memória, ele foi publicado em 1994, eu tinha apenas 2 anos de vida. Né? E esse livro ele foi um marco revolucionário, porque foi realmente a primeira vez que alguém trouxe esses conhecimentos holísticos, em que ele fez toda essa medição, toda essa calibragem a partir da mente subconsciente, conectada aí à consciência coletiva. Então, trouxe essa revolução. Foram utilizados métodos científicos, né, parametrizados e padronizados para que fosse aceito posteriormente, né, como uma publicação científica. E foi aceita. Então, a escala de Hawkins, ela traz esse conceito revolucionário aí de metrificar, né, de parametrizar as escalas vibracionais, vibração e sentimento, né, em escalas específicas de vibração. Cada sentimento em uma escala vibracional específica. Então isso foi parametrizado e foi associado a um nível de consciência humana. E isso hoje é aceito por diversas instituições, inclusive do mundo, tá? Isso é bem aceito. E esse nível de consciência está diretamente relacionado à sua forma de lidar com os problemas, de ver o mundo, de lidar com as situações difíceis e também com o teu potencial, né, de conexão com o mundo espiritual e de atração para a manifestação do que você almeja, do que você deseja. Então, cada nível de consciência, cada degrau que você sobe nessa escala, você adquire aí novas características, novos padrões e que são muito, 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 muito positivos, tá bom? Por isso que eu trouxe aqui para vocês, para que trazer essa consciência para desenvolver cada vez mais pessoas e que entendam esse conhecimento e que busquem essa evolução. Tá? Porque uma pessoa que é elevada acima do nível basal, que é 200, né, sustenta outras milhares de pessoas que estão abaixo de 200. Uma pessoa que está elevada acima de 400 sustenta aí mais de
500 mil pessoas que estão em níveis basais, abaixo de 200. Então, é por isso que tem essa balança aí entre pessoas elevadas e pessoas que estão abaixo de 200, tá? Tem essa equiparação aí. Até porque na época que foi escrito o livro Poder versus Força, do David Hawkins, na pesquisa que ele fez, cerca de 85% da população mundial calibravam abaixo de 200 Hz. Tá? A média da frequência da população da Terra é 178 Hz. Era, né, na época. Agora já deve ter elevado mais um pouco, assim a gente espera. Mas é 178 Hz, que é a frequência do orgulho, né? Essa frequência aí que está muito ligada ao apego e à individualidade. Eu olho para mim, o que importa sou eu e pronto. Infelizmente, essa ainda é o que prevalece, ainda está em alta, só que eu não tenho essa informação para vocês se continua sendo essa média de frequência da Terra. É só uma outra pesquisa mais aprofundada. Mas eu ainda vou fazer isso para poder averiguar. A gente tem ferramentas e a gente já consegue fazer isso, né? Tem a ferramenta e tem o entendimento, a gente consegue fazer esse teste. Então, pessoal, a escala de Hawkins, ela trouxe esse conhecimento revolucionário aí pra gente, né? Trazendo a consciência pra gente desses padrões comportamentais, dessa visão de mundo e da frequência exata que cada sentimento vibra, tá? Para nos auxiliar nesse processo de crescimento, de evolução, de elevação e de entendimento do porquê certos comportamentos, né, os indivíduos têm e que estão diretamente relacionados à sua visão de mundo, à sua identidade vibracional, tá bom? E aí a gente vai falar um pouquinho aqui também sobre a escala de Ágata. A escala de Ágata é uma ferramenta que categoriza os estados de consciência em diferentes níveis e tem como base a escala de Hawkins, né? Ela veio como uma complementação e nela tem a divisão dos mundos em mundo do terror, mundo da ilusão, da evolução e da expansão. E também há a divisão em categorias dentro de cada mundo, de acordo com o seu nível de consciência, né? A escala nasceu no ano de 2021 com o propósito de auxiliar a humanidade no seu processo de crescimento e de evolução humana. Ela nasceu no Instituto Ágata Evolução, né? As escalas, pessoal, podem ser vistas com um espectro onde cada nível representa desafios e oportunidades para o aprendizado, para o crescimento e para a evolução humana como um todo, tá? São ferramentas realmente muito úteis e essenciais para esse nosso crescimento. A diferença entre as duas escalas, a de Ágata e a de Hawkins, é que a de Ágata veio como uma ferramenta complementar, né, com a divisão das escalas em mundos de acordo com o nível de consciência do indivíduo e também a subdivisão desses mundos em subníveis, né, que nos ajudam a facilitar o entendimento de qual o próximo passo o indivíduo precisa dar para sair daquele patamar e ir para o próximo. Tá bom? E que eu vou falar deles com mais detalhes. Vamos falar sobre os 4 mundos, então, para não fugir dessa linha de raciocínio. Os 4 mundos e as suas faixas vibracionais, elas estão relacionadas aos níveis de consciência. E o primeiro é o mundo do terror, que tem as faixas vibracionais abaixo de 0 Hz, tá? A característica do indivíduo que está no mundo do terror é que essa pessoa ela tem ausência de medo em perder a própria vida, levando as suas ações ao extremo, sem avaliação alguma das consequências, né? As pessoas com essa frequência, elas estão sujeitas a uma vida muito curta e de muito tormento, muito curta e de muito tormento. São imersas em sombras e sofrimentos, estão frequentemente rodeadas de obsessores, porque elas são facilmente influenciadas e não têm uma consciência nem um pouco evoluída. São mentalidades totalmente ultra primitivas, né? Que não pensam em evolução, não pensam em crescimento, não têm a consciência de estarem vivendo aqui essa experiência. São geralmente essa é a frequência de pessoas que fazem o mal mesmo, tá? De uma forma geral, tá? O mundo da ilusão já vai com faixas que vão de 0 Hz a 400 Hz. Só que esse mundo ele tem outras quatro subdivisões, que eu vou falar também sobre cada uma divisão, que vai de 0 Hz até 400 Hz. E esse é o mundo da ilusão,
tá? Quais são as características do mundo da ilusão? Ele, como eu falei para vocês, ele é dividido em 4 subníveis, tá? Categorizado em primitivo, nível do apego, nível do movimento, nível da intenção. Eu vou detalhar eles de forma mais objetiva. Por exemplo, o nível primitivo vai de 0 a 100 Hz. E as pessoas que vivem nesse nível, elas têm uma visão muito distorcida da realidade e são frequentemente baseadas em crenças limitantes sobre si mesmas e sobre o mundo ao redor. Elas estão sempre em busca de validações externas e o vitimismo prevalece. É muito comum ter esse tipo de comportamento. O nível do apego vai de 100 Hz a 200 Hz e as pessoas desse nível passam por uma luta interna comum, onde os sentimentos como raiva, desejo e orgulho levam às ações que, apesar de gerarem conquistas materiais frequentes, né, para essas pessoas, resultam em um vazio emocional. O desejo pode se transformar em ganância, criando uma busca constante por mais, mais e mais, e sempre transferindo ali a felicidade para um momento posterior. A raiva provoca ações impulsivas, enquanto que o orgulho liga a pessoa a padrões de status que não refletem o seu verdadeiro eu. E esse apego às coisas materiais pode trazer um sucesso superficial, mas carece de um significado profundo. E por muitas vezes as pessoas que estão nesse nível sentem um vazio extremo, passando por situações de picos de felicidade e baixas de tristeza por sentir esse vazio, tá? Essa característica do mundo do apego, o nome já diz muito, né? O apego mesmo às coisas materiais, a situações, a pessoas. Então, nunca estão satisfeitas onde elas estão e transferem esse momento de felicidade para um momento futuro, quando conseguirem tal coisa, quando alcançarem tal façanha. Essa é a característica principal desse nível. Tá bom? O terceiro é o nível do movimento, que vai de 200 a 300. A pessoa que vibra em 200, que é a frequência da coragem, é empoderada a tomar atitudes em relação à vida. Ao identificar os seus pontos fortes diante dos desafios, ela se sente capaz de resolver as situações, reconhecendo essas qualidades, o que é importante para que ela se pergunte se esses traços são suficientes para alcançar bons resultados, né? Com a convicção de que ela é capaz, ela desenvolve a autoconfiança que calibra ali em 250 Hz e o que impulsiona para a próxima faixa de vibração, que é a da boa vontade, calibrada em 310 Hz. Nesse estado, a pessoa percebe que tem a possibilidade de inspirar outras pessoas, assumindo aí a responsabilidade pela sua vida. Tá? Isso que eu acabei de descrever aqui para vocês são as frequências dentro desse nível, tá? Que são as mesminhas frequências que estão na escala de Hawkins. Tá? Só que a escala de Agatha ela traz essa divisão em mundos e dentro dos mundos tem esses níveis, tá? O que facilita o entendimento para qual próximo passo eu vou dar para poder subir de nível, melhorar a minha visão e a minha expansão de consciência. Tá? E dentro do mundo da ilusão, né, a gente vai agora para o quarto nível, para o quarto e último nível da escala, que é o nível da intenção. E por que é tido como escala? Porque todo ser humano passa por esse processo de educação, de entendimento, tá? Sobre essa evolução, sobre essa caminhada que tem que ser feita, né? Cada vez que a gente adquire um tipo de conhecimento, a gente tem uma visão que pode ser limitante. Então a gente precisa adquirir outros para ir crescendo, para ir evoluindo. Você não consegue simplesmente dar um salto ali do 0 para o 1000. Você tem que passar, ou você tem que buscar o conhecimento que lhe dê ali embasamento teórico e de consciência para que você consiga cada vez mais expandir a sua consciência e indo para o próximo nível. Tendo as experiências de vida, né? Vendo, entendendo com mais facilidade o porquê as pessoas têm determinados comportamentos, o porquê certas coisas acontecem, sem ser muito crítico, sem ser muito julgador, né? A evolução ela nos dá isso como retorno, essa consciência, esse entendimento sobre a vida, tá? E aí, no mundo da ilusão, esse último nível dentro do mundo da ilusão vai de 300 a 400 Hz, que é a faixa do movimento. Por que é movimento? A pessoa começa a se movimentar, né, a movimentar a sua vida em direção à evolução. Antes, até os 300 Hz, que é da boa vontade, né,
o foco estava em fugir da dor. E agora, essa pessoa inicia uma jornada de crescimento pessoal. Esse movimento é voltado para a evolução, traz disposição, ampliando aí a sua capacidade de aprender, tornando-a, né, mais aberta a novas experiências. E ela se torna também mais capaz de lidar com seus conflitos internos, com seus desequilíbrios emocionais, para poder avançar, se desenvolvendo na aceitação saudável dessas questões, que já não definem mais a sua vida, porque ela já tomou mais consciência de que ela está ali no poder do direcionamento da sua energia, para onde ela pode mirar, o que ela pode fazer para melhorar, para crescer, tá? Essa aqui é a característica e é o nível de saída do mundo da ilusão, tá? E é mundo da ilusão justamente por conta disso, porque até essa faixa aí, a pessoa ainda tinha muitos relapsos de ligação completa à matéria. Depois daí, ela já consegue entender que há muito mais coisas além da matéria, que há muito mais coisas a ser desenvolvidas, que há muito mais conhecimentos a serem buscados para o desenvolvimento, para a melhoria, para o crescimento, né? E aí, depois dessa faixa, a partir de 400, que é a frequência da razão, a gente já entra no mundo da evolução, que vai de 400 a 700 Hz, tá? 400 razão, 700 conexão. E quais são as características das pessoas que estão calibradas nesse mundo? Gente, nessa faixa, né, que se inicia em 400 Hz, que é a frequência da razão, a pessoa experimenta descobertas interiores e mudanças significativas nas percepções de vida, né? O ego, medos e crenças não dominam mais a sua mente, né? Permitindo um verdadeiro desenvolvimento pessoal e, por consequência, espiritual. Ela passa a ver o externo, que antes era marcado por vitimismo e dor, pelo seu interno, baseado aí no protagonismo e no amor, principalmente no amor próprio, tá? Até porque quando a gente encontra o amor próprio, que são as próximas faixas aí, inevitavelmente a gente passa a amar o próximo também. Isso vocês vão entender com o tempo. Mas assim, a faixa da razão, que é esse de 400, ela abre muitas portas. Então acho que é por isso que na escala 400 Hz é decisivo para entrar nesse próximo nível aí, que é o nível da evolução, né? Porque a gente passa a ter muitas outras experiências aí mentais e energéticas que, claro, refletem no corpo físico por conta dessas percepções que a gente tem com esse nível de consciência, tá? A pessoa, ela compreende que a sua elevação é mais importante do que situações cotidianas. Se estiver bem, o mundo inteiro ao seu redor também estará. Aqueles que alcançam esses níveis mais elevados sentem a necessidade de compartilhar as suas descobertas. Se a sua vibração cai, buscam rapidamente estratégias, né, para retomar frequências mais altas, né? Porque o desconforto do mundo da ilusão não é mais aceitável. Então, essa é uma das missões também, inclusive por isso que eu trouxe esse conhecimento aqui. É uma das minhas missões particulares, né? Que é desenvolver, mostrar para as pessoas que elas são capazes de entrar nesse processo de evolução se elas quiserem, porque aí a gente tem o livre-arbítrio, tá? E que a partir de 400 dificilmente você volta para níveis de consciência inferiores. Dificilmente você volta, porque é muito incômodo estar em frequências vibracionais mais baixas. E é essencial porque a frequência da razão ela te faz buscar mais conhecimento, buscar mais habilidades, buscar crescimento e evolução. E quando uma pessoa se eleva, ela eleva as outras que estão ao seu redor. Uma pessoa que tem frequência mais elevada, ela sustenta milhares de outras pessoas com frequência abaixo de 200. Então olha como isso é maravilhoso. Como a maquinaria do universo ela é perfeita, né? Então, esse processo de entrar nesse mundo da evolução gera questionamentos sobre os seus hábitos, as suas escolhas, se afetam seu bem-estar interior, sendo o momento ideal para desenvolver aprendizados e virtudes necessárias à sua evolução. 400 Hz a pessoa busca incessantemente crescer. Esse mundo ele é subdividido em 3 subníveis, tá? E o primeiro é o da sabedoria, o segundo servir e o terceiro fluir da vida. O nível da sabedoria, que é o nível que vai de 400 a 500, a pessoa ela alcança
um marco importante na sua evolução, transicionando de uma percepção mental e cognitiva, né, para uma experiência mais aprofundada do sentir, para a percepção sensorial. Ela começa a ouvir os seus sentidos e percepções interiores, desviando a atenção do mundo externo para o seu interior. Ela compreende que cria a sua própria realidade e que os seus resultados são frutos das suas escolhas. Essa mudança permite a cocriação da realidade. Tá? Se inicia nos 400 Hz, que é a faixa da razão, e melhora esses processos mentais. Né? Ao atingir os 500 Hz, a pessoa ela se volta completamente para o amor e o sentir. E ela aprende a criar a sua realidade de dentro para fora, né? Desenvolvendo esperança e fé na possibilidade de transformação. Essa fase ela representa, pessoal, uma grande transformação na vida das pessoas que experimentam, né? Que estão ali nessa fase de evolução. É como se ela ganhasse uma nova vida de fato. Por quê? O amor, ele é um dos sentimentos de maior poder que a gente tem. E olha só, o amor ele tem como fundamento ali o nosso coração, né? E o coração ele é a base do nosso campo eletromagnético. Por isso que ao atingir o amor, você potencializa muito o seu poder de cocriação, tá? Ao desenvolver esse sentir. Então, é muito importante ter isso em mente. Então, de 400 para 500, 500 é a frequência ali do amor. Tá bom? O segundo nível, dentro do mundo da evolução, é o nível do servir, que vai de 500 a 600 Hz. Na faixa do servir, a pessoa ela se conecta com a sua contribuição para o todo, né? Ao atingir 500 Hz, que é a frequência do amor, ela encontra o que faltava em si, que é o amor, e essa sensação de se amar, de se sentir amado, gera uma vontade imensa de compartilhar isso com o mundo. E agora, ela se entrega ao servir de forma incondicional, buscando benefício mútuo, né? Ela sente, na verdade, que ganhou o que deseja e quer que os outros também tenham essa sensação. E há um forte desejo de elevar, de se elevar e de fazer com que os outros se sintam melhores, alcançando um estado de iluminação divina e uma sensação de bem-estar assim, indescritível. Esse caminho de servir envolve a entrega, o amor incondicional, a compaixão, levando à completude, que também são faixas vibracionais. Esses são os passos essenciais para alcançar a paz interior, alcançando ali o nível do fluir da vida, que vai de 600 a 700 Hz. Na faixa do fluir da vida, a pessoa atinge um estado de paz interior, que é 600 Hz, né? Resultando em uma felicidade constante. E essa paz permite com que a pessoa navegue entre as dimensões, conectando-se entre o corpo físico e a união com o todo, né? Tendo por vezes, pessoal, experiências aí em outras dimensões, tá? Experiências aí extrasensoriais, né? Experiências que fogem aqui do nosso faixa de percepção convencional. São experiências aí de outras dimensões mesmo. São experiências apenas a partir da sua conexão, da elevação da sua vibração. Claro, desenvolvendo a partir de algumas técnicas, né? De algumas técnicas de autoconhecimento, elas já conseguem ter essa percepção. Ontem mesmo eu tive um relato de caso de um dos meus atendidos que eu venho acompanhando há um tempo também, que atingiu aí, está passando por experiências assim que surpreendentes em relação a essa conexão. E que, assim, é incrível, é maravilhoso. Tem muito mais coisa mesmo além da matéria que só quem vive, que só quem entende, quem estuda, quem busca esse conhecimento é capaz de compreender, tá? E, ó, a pessoa que entra nessa faixa vibracional possui o poder de unir fatos e pessoas para co-criar sua realidade. Ao alcançar esse estado de paz, é possível acessar o estado de Ágata, que é o fluir da vida. E nesse estado, nada a incomoda. E ela flui naturalmente por todas as áreas da vida, dando um passo de cada vez e realizando o que precisa ser feito. Tá? Os desafios se tornam menos distintos do que momentos de lazer, pois o estado interior permanece o mesmo, de paz. Tá? Quem vibra nessa faixa de paz, que é 600 Hz, irradia um semblante
calmo, semelhante a de um lago sereno, né? Porque a pessoa ela entende, ela compreende que não adianta ela se descabelar, perder a paciência, perder a saúde, perder o sono, que não é isso que vai resolver a sua situação, independente do problema, gente. A gente tem que estar aberto, tem que estar relaxado para poder receber as informações, as resoluções, trabalhar a mente para que ela consiga achar as possibilidades. Dor, sofrimento, exaustão, medo, culpa são sentimentos que bloqueiam os teus potenciais, são sentimentos que estão lá no mundo primitivo, tá? Então, alimentar esses sentimentos, que é o que a maioria das pessoas fazem, acabam bloqueando-as, deixando-as doentes mentalmente e sem resolver o problema, tá? É por isso que as pessoas que atingem essa faixa de 600 Hz, que é a faixa da paz, desenvolvem essas novas habilidades. Mas devo ressaltar que não é do dia para a noite, tá? Isso também passa a ser desenvolvido. E quando ela consegue estabelecer esses padrões de comportamento, de visão de mundo, ela acaba, como consequência, indo para as outras faixas posteriores, tá? E aí a gente entra, a partir de 700 Hz, para o mundo da expansão, que é a faixa vibracional que vai de 700 Hz e sobe, subindo, subindo, subindo. E nesse nível, que é o mais elevado, a consciência ela se expande para além do eu. Os indivíduos eles sentem uma conexão profunda com o todo e buscam contribuir para o bem-estar coletivo, né? Tô que eu tô aqui, né? E a partir desse momento, as pessoas são chamadas de seres, tá? Porque elas se desassociam do corpo físico. O mundo da expansão ele é vasto e praticamente infinito, alcançando vibrações de milhares de hertz em escalas superiores, né? E a escala de Agatha e de Hawkins, ela apoia o indivíduo nessa jornada, né? Ela te leva a esse portal aí que são frequências acima de 700 Hz para essa expansão, né? Que faz com que você mude completamente seu trajeto de vida, é, a sua iluminação em relação às outras pessoas que estão ao seu redor. Então, assim, a escala ela te dá esse passo a passo, ele te mostra esse caminho, né? E eu trago aqui a simplificação de todo esse processo, né? Tento trazer aqui o mais simplificado possível para que as pessoas entendam, porque não é um conhecimento muito muito direto de fácil entendimento. A gente tenta trazer palavras e situações que façam com que as pessoas entendam, mas nem todo mundo vai entender. Isso também tem a ver com o nível de consciência. Inclusive, sugiro, se você chegou até aqui, que veja esse vídeo mais de uma vez, se você só viu uma vez, ou se você não tinha conhecimento ainda sobre esse assunto, porque é importante para que as informações elas sejam recepcionadas pela sua mente de uma forma diferente. E cada vez que você absorve essas informações, você absorve novas situações que não tinham sido percebidas, talvez, nas primeiras vezes que você viu, tá bom? E aí, complementando aqui, após os 700 Hz, o ser ele atinge um nível de iluminação, né, que pode se estender para muito além. O processo de iluminação ele só começa depois que o ser cumpre o seu chamado divino nessa existência, podendo viver muitos anos ou até o resto da vida em vibrações acima de 1000 Hz. E o que é cumprir o seu chamado divino? É você fazer o que você está destinado a fazer, encontrar o seu propósito de vida, é fazer aquilo que faz o seu coração vibrar, é fazer aquilo que faz com que você se sinta especial, fazer aquilo que você faz por amor, por desenvolvimento. Você é o seu diferencial no mundo. E isso aí é só você mesmo que pode conseguir alcançar. Claro, você pode buscar ajudas, você pode buscar mentorias, você pode buscar conhecimento para mergulhar nesse processo de autoconhecimento. Mas isso é só você que consegue identificar, tá bom? E, ó, atualmente, há pouquíssimas pessoas encarnadas, né, nesse planeta que compartilham vibrações acima de 700 Hz, das milhares e milhares de pessoas do mundo. E entramos em uma fase em que há um chamado incessante para que todos evoluam e alcancem esse nível de existência, permitindo uma contribuição significativa
ao todo, ao mundo, né? Ao universo. Por quê, pessoal? Hoje em dia a gente está repleto aí de situações que são muito dramáticas, né? Muito tristes no mundo. Até hoje a gente ainda tem situações de guerras, guerras de poder, guerras religiosas. E tudo isso também está muito relacionado ao nível de consciência dessas pessoas que fazem a guerra, né? Que matam outras pessoas em busca de poder, em busca de ego, enfim. E isso é muito triste. Então, pessoas que buscam a elevação, que buscam a evolução, são totalmente o oposto disso, né? A lei da polaridade. Então, pessoas mais evoluídas, pessoas que têm um nível superior de consciência, fazem o contrário. Promovem, né, situações que evitem guerras, que evitem morte, que evitem a destruição. E promovem aí a elevação do planeta, a elevação global. É por isso que esse conhecimento ele é essencial e foi por isso que eu me apaixonei por ele. Senti a necessidade de trazer ele à tona. E as escalas de consciência, tanto de Hawkins quanto de Agatha, servem, pessoal, como um mapa para a transformação pessoal, permitindo que os indivíduos reconheçam onde estão em sua jornada de evolução e as oportunidades para ascender a níveis superiores de consciência, né, para poder contribuir em aspectos de melhorias e de evolução em suas próprias vidas, nas vidas das pessoas que estão ao seu redor ali e com o planeta, alinhados, lógico, às leis de funcionamento do universo, né? Tendo a oportunidade de viver experiências incríveis com o conhecimento. Eu sempre digo que a tua elevação, o teu nível de consciência, o teu nível de vibração, a tua identidade vibracional, ela está ligada à qualidade das tuas experiências nessa experiência aqui de vida na Terra. Quanto maior a tua elevação, quanto maior a tua vibração, mais experiências de qualidade você experiencia aqui nessa vida. Então busquem a evolução, busquem os conhecimentos, assistam os meus outros vídeos aí, que eu trago muito essa relação, tá? E eu trago esse conhecimento para cá porque ele teve um impacto muito grande na minha vida. Tem até hoje, né? Teve um impacto e foi tudo assim muito rápido em relação ao despertar, em relação à busca por níveis superiores. E, nossa, é maravilhoso, é magnífico viver de uma forma mais leve e servir de canal também para que as outras pessoas tenham esse conhecimento e desenvolvam essas habilidades, tá? Então assista meus outros vídeos. Se vocês ainda não curtiram esse aqui, curtam, tá? Se inscrevam no canal para que vocês possam ficar por dentro dos próximos vídeos. Prometo que a cada vídeo eu vou melhorar mais um pouco a minha abordagem aqui e vou trazer conhecimentos que são revolucionários para a vida de vocês, tá? Se ainda não me seguem também no Instagram, é @sandroil. Lá também, em vídeos mais curtos, todos os dias eu lanço algumas dicas de como se manter elevado, de entendimento sobre esse nosso processo evolutivo, o nosso processo mental, que vai te ajudar com certeza no teu processo evolutivo, no teu processo de prosperidade, para que você alcance uma vida mais plena. Porque todos nós merecemos, mas nem todo mundo busca esse caminho de viver de forma mais plena, de viver de forma mais próspera e abundante. Não é verdade? Então, gente, gratidão por chegarem até aqui. Mais uma vez, se não curtiram, curtam o vídeo, compartilhem, comentem aqui o que vocês acharam desse vídeo. Fico muito grato pela companhia de vocês. Ó, beijo no coração e nunca esqueça que o conhecimento ele liberta. Então, liberte-se das amarras que atrasam seu desenvolvimento. Tchau, tchau. Até a próxima.